Graças a Deus, nos reencontramos nesta belíssima manhã de quinta-feira, hoje 23 de novembro. E o programa Opção para a Vida lembra a todos que durante esses dias estamos aqui trazendo as mensagens que foram transmitidas durante a celebração do Jubileu de Ouro da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, celebrada nos dias 13 e 14 do mês passado, em João Pessoa, lá no Ronaldão. Tivemos uma reunião belíssima de encerramento e nós estamos trazendo essas mensagens que foram registradas, nós registramos para trazer e levar ao ar através do nosso programa para aquelas pessoas que, milhares, que gostariam bem de estar ali conosco, não puderam, devido à idade, outros à distância, enfim, não houve condições. Mas você está assistindo sim a mensagem ministrada pelo reverendo Aurivan Marinho. Tivemos também um grande coral de senhoras no encerramento. De sorte que você vai ter a oportunidade também em sua casa de assistir o que foi o Jubileu de Ouro da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Antes, porém, desejamos orar. Nesta oração, nós vamos interceder pelo nosso país. Nós estamos vivendo um momento difícil. Aliás, há alguns anos que a gente vem realmente enfrentando muitas crises em todas as áreas, em todos os segmentos da nossa nação, na área financeira, área política, área social. Nós vemos com muita tristeza o nosso país a cada dia, perdendo a alegria, no rosto estampado de milhares de brasileiros por conta de tantos escândalos, de tantas decepções, de tantas frustrações que temos convivido nesses dias. Então é hora da gente orar, não é apenas agora, mas a gente tem orado e clamado intercessoriamente por nossa nação, para que Deus reverta, para que Deus mude este quadro. E para que isso aconteça, é preciso que haja mudança de natureza. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Coração transformado não vai mais andar com falcatruas. Coração transformado não vai andar mais tendo um comportamento comprometido com corrupções. Coração transformado, regenerado, não vai andar mais vivendo com toda sorte de perversão, de imoralidade, de tudo aquilo que traz realmente transtornos à nossa nação. Então vamos orar para que Deus mude o coração dos nossos representantes, para que haja transformação de vidas, para que haja libertação, pela ambição, pela busca do poder. Pai, queremos nesta oportunidade, mais uma vez, te apresentar a nossa nação brasileira, este país tão vasto, tão rico, tão maravilhoso, mas que tem sido muitas vezes mal administrado. Muitas vezes vemos com tristeza a injustiça prevalecendo como se fosse justiça. A falta de respeito aos direitos do cidadão. Te pedimos em nome de Jesus, Senhor, muda esta situação, reverta este quadro, mas para que isso aconteça, Senhor, que Tu comeces a mudar o coração dos nossos representantes, tanto presidente, como senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, para que estes homens tenham temor e tremor diante de Deus, porque um dia todos eles irão prestar contas diante de Ti, no tribunal divino. Por isso te pedimos em nome de Jesus, faz com que esta nação possa superar todo esse vale, toda essa crise, todo esse caos moral pelo qual se desencadeou há alguns anos sobre a nossa nação. É o que eu te peço mais uma vez, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Portanto, três são aqueles que testificam de Cristo: a água e o sangue, a vida, o ensino, a morte de Cristo, o ministério todo, a caminhada dele toda aqui na terra. É um testemunho externo, nós pregamos essas coisas. E o outro é o Espírito Santo. Ele usa esse testemunho externo e ele aplica no coração do crente. E quando ele interioriza esse testemunho externo, crentes são edificados e pecadores são convertidos. Entra aquilo que nós dissemos ontem à noite:
O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui é por isso que a pregação é um meio de graça. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto você dá o testemunho externo, o Espírito Santo interioriza isso no coração. E somente aí é que há salvação. Somente aí é que a igreja é edificada e abençoada. Por isso nós precisamos depender profundamente do Espírito Santo, para que ele interiorize o nosso testemunho e transforme isso em algo interior no coração dos crentes, no coração do ímpio, para que ele se converta a Deus. É disso que Paulo está falando aqui. O Espírito Santo presta esse testemunho interior, imprimindo no coração o Evangelho, imprimindo no coração daqueles que ouvem as verdades da cruz. Meus irmãos, depois o verso 17 aponta que aqueles que são adotados, recebem essa adoção do Espírito, eles caminham para a glória eterna. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Observe que esse testemunho também não é uma coisa circunstancial. Ele vai culminar na consumação da salvação, de modo que aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo não devem jamais agonizar, porque sabem que estão sendo conduzidos para um propósito maior e glorioso. É por isso que o verso 18 diz que os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Nada que venhamos a passar aqui nesse mundo é para ser comparado com aquilo que está por vir. Ou seja, meus irmãos, diante da direção do Espírito, diante do testemunho do Espírito, da adoção do Espírito, a cruz não é pesada. A cruz se torna pesada quando a gente bota os olhos desse mundo, quer viver os prazeres desse mundo, quer viver segundo a filosofia desse mundo. A cruz é insuportável, por isso o mundo não a quer. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, têm a adoção do Espírito, e o Espírito testemunha que são filhos de Deus, e há uma esperança, há uma herança eterna esperando. Eles não lamentam pelos seus sofrimentos. É por isso que os crentes podem ser pacientes na tribulação, e sabem que aqueles que sofrem com Cristo reinarão. Amém. Quarto e último lugar, a esperança da igreja consiste no auxílio do Espírito Santo, revelado aqui através da intercessão do Espírito. Eu quero que você olhe para o seu texto. Vamos ver algumas coisas rapidamente, que eu não quero cansar vocês. E o verso 19. Paulo diz assim: olha, a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Como é que a criação, sendo inanimada, ela anseia pela redenção? Há um instinto secreto de esperança na criação. Se há um instinto secreto de esperança na criação, imagine nos filhos de Deus. O verso 20 diz: porque a criação ficou sujeita à inutilidade. Essa palavra, talvez na sua versão seja vaidade, ela significa futilidade, e significa dizer que a criação se tornou incapaz de cumprir o seu propósito, que é a glória de Deus. E assim somos nós. Por nós mesmos, até que sejamos regenerados e conduzidos à graça, somos incapazes de cumprir o propósito para o qual viemos a esse mundo. Somos fúteis, inúteis, incapazes, sem nenhum valor. Mesmo as melhores obras não visam a glória de Deus, são como trapo de imundície. A criação, portanto, ficou sujeita a tudo isso. Mas o texto diz que não por culpa dela, não por responsabilidade dela,
mas por aquele que a sujeitou. E aqui há duas perspectivas. Quem sujeitou a criação debaixo desse cativeiro? Foi Deus. Mas por que Deus sujeitou a criação? Por causa de Adão. Que a priori você pode achar que foi Adão. Não, quem determinou o cativeiro, quem trouxe maldição foi Deus. Depois que Adão pecou, ele amaldiçoou a terra. Agora, o culpado, o responsável é o homem. Deus apenas decretou aquilo que estava previsto na sua lei. No capítulo 2, Deus determinou: se o homem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, extraria maldição sobre ele e sobre a própria criação. Portanto, Deus sujeitou a criação debaixo desse cativeiro, não por causa dela, mas por causa do homem. E o verso 21 diz que Deus fez isso, sujeitou a criação debaixo do cativeiro, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração. A ideia aqui é de algo que está se desconstruindo, se degenerando, dada o grau terrível de corrupção. E é isso que a gente vê em todas as dimensões da criação. Ora, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, o que está dizendo aqui é que a criação não sairá desse cativeiro sem que antes o homem, o responsável por ela, seja totalmente redimido. Portanto, quando os filhos de Deus receberem a redenção plena e completa, a consumação da sua salvação, que é a glorificação, a criação que foi subjugada por causa do pecado do homem nessa situação também será redimida. O verso 22 diz: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Paulo aqui usa uma outra metáfora, a ideia de uma mãe que está grávida e que tem dores de parto até que o filho nasça. A criação está esperando essa redenção, e até que ela venha, a dores de parto, agonizando. Mas graças a Deus que daqui a pouco essa criança vai nascer. O Senhor descerá dos céus na sua glória e majestade, e Ele reinará, e Ele restaurará todas as coisas. Portanto, esse é o primeiro gemido que aparece aqui. O verso 23 diz: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. É interessante porque anteriormente o texto diz que pelo Espírito nós gritamos: Abba, Pai. Mas também pelo Espírito nós gememos, como se disséssemos: Senhor, nós já temos as primícias do Espírito, não podemos nos conformar com uma realidade caída. Por isso que João, depois de ter aquela visão no Apocalipse, disse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque aqueles que têm um prenúncio da visão dos céus não se conformam com essa terra, e por isso gememos. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender o que são essas primícias. As primícias do Espírito são um prenúncio da redenção, o antegozo e a garantia do que ainda está por vir. São evidências de que Deus começou uma boa obra e irá completá-la. As primícias tratam do penhor, da parcela inicial de uma transação que certamente Deus concluirá lá no futuro. As primícias significam para o crente a segurança e a garantia de que Deus conduzirá o seu projeto de redenção a bom termo. Quando em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, diz que o Espírito Santo nos selou e se tornou o penhor da nossa salvação. Em Efésios 4:30 diz que o propósito desse selo é a redenção, e redenção aí aponta para a consumação final da salvação. Assim sendo,
Eu vejo as primícias da seguinte forma. O que são essas primícias? Porque o texto diz: aqueles que têm as primícias do Espírito gemem. Agora, nós estamos sendo guiados como peregrinos no mundo de trevas. Em breve, chegaremos à nossa morada eterna. Agora, temos a segurança da adoção e podemos chamar Deus de Pai. Em breve, receberemos a herança que o Pai preparou para os seus filhos. Agora, temos o testemunho interior do Espírito Santo, confirmando e imprimindo a Escritura em nosso coração. Em breve, experimentaremos a plenitude do Evangelho, com suas bênçãos e promessas e riquezas espirituais. Agora, salvos na esperança, esperamos o que não vemos. Em breve, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Portanto, quando Deus nos salvou aqui nessa terra, Ele apenas nos deu a primeira parcela de uma transação que ainda será concluída, de modo que a plenitude da salvação ainda se cumprirá. Mas aqueles que já degustaram desse banquete, que já experimentaram dos primeiros frutos dessa lavoura do novo céu e da nova terra, gemem e esperam que o Senhor traga a totalidade da riqueza, da glória celeste que Ele prometeu aos seus herdeiros. É daí, meus irmãos, que nasce o nosso gemido. Mas eu quero que vocês entendam que o nosso gemido não é nosso. Nós jamais gemeríamos pelas coisas dos céus se não fosse através do Espírito. Por isso que o texto diz, no verso 24: porque fomos salvos da esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. O texto diz que essa salvação é pela fé. Mas a nossa fé é tão fraca muitas vezes que nós queremos tutubiar. E é por isso que o Espírito vem. E dentre outras coisas, o Espírito sabe que a gente não sabe orar como convém. E Ele intercede por nós. E o bom disso é que às vezes a gente ora contrariando a vontade de Deus, e graças a Deus que Deus não dá tudo o que a gente pede. Seria uma tragédia. Mas o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus, Ele suplica em nosso favor. E então, Ele conduz as nossas orações a Deus, livre de heresias, livre de carnalidade, livre de humanismo, de egoísmo. E elas chegam lá através dos méritos de Cristo. E por causa dos méritos de Cristo, o Senhor atenta para o nosso clamor. Aí, mais uma vez, meus irmãos, a gente só pode orar corretamente se orar de acordo com as Escrituras. Porque quando o Espírito Santo geme por nós, Ele geme de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada na Sua palavra, e conforme vimos, ela é boa, agradável e perfeita. E portanto, todas as coisas aqui convergem para um fim: a salvação eterna, a glória de Deus na vida da sua igreja, o supremo propósito de Deus sendo concretizado. O sentido aqui de que o Espírito Santo nos conduz na nossa fraqueza, que Ele mesmo toma o nosso fardo, Ele mesmo leva sobre si os nossos fardos, Ele mesmo leva aquilo que debilita as nossas forças, e então Ele nos encoraja a prosseguir. A verdade, meus irmãos, é que o texto diz que essa esperança está próxima.
Em breve, a expectativa da igreja se concretizará. A ideia de expectativa aqui é esticar o pescoço. Você já viu quando você quer enxergar alguma coisa? Aí você faz assim. Pois bem, está na hora da igreja esticar o pescoço. A salvação está bem perto. A redenção está bem próxima. Lutero, falando dessa salvação, ele disse o seguinte: nossa salvação está mais perto do que longe, porque a nossa cabeça já chegou lá, falta só o corpo. A nossa cabeça já chegou lá. O cabeça da igreja é Cristo. Você já viu aquela cidadezinha pequena que você vai entrando com o seu carro, quando você pensa que a dianteira do carro está saindo da cidade, a traseira está entrando. A cidade é pequena demais. Pois bem, Lutero está dizendo que é mais ou menos isso. O céu é bem ali. Cabeça da igreja já chegou lá. Ele está sentado nos lugares celestiais e nós estamos com ele, o seu corpo. Só podemos entender a nossa esperança se entendermos a nossa união mística com Cristo. Portanto, a nossa vitória está garantida. Aqui não há nenhum pretexto. Não há base para nenhum pretexto daqueles que dizem: o mundo está muito mal, o diabo é muito terrível, a carne é muito fraca, e que usam dessas coisas para justificar uma vida carnal, uma vida de descompromisso. Não, o Senhor morreu para ter uma igreja vigorosa, robusta, cheia de esperança. Ministros congregacionais, saiamos daqui nessa esperança. O Espírito Santo peleja por nós. O nosso fardo ministerial é leve, porque quem conduz é o Espírito Santo. Cristo sofreu algo pior na cruz. Assim sendo, se a esperança da igreja reside na direção do Espírito, deixemos-nos guiar por Ele, de acordo com sua vontade, de acordo com as Escrituras, sabendo que o Espírito Santo nos conduzirá aos céus. Se a nossa esperança reside na adoção do Espírito Santo, viva como filho, clame como filho, não silencie. Como filho você tem um grito: Abba, Pai. Esse grito é um grito de intimidade, mas é um grito de proclamação. A igreja está dizendo que há um Deus que é Pai, que é glorioso, que salva, que liberta pecadores. Lembre-se, se a esperança da igreja reside no testemunho do Espírito, nós precisamos ter mais comunhão com Deus, nós precisamos ter uma maior intimidade, precisamos ouvir essa voz interior, precisamos nos amoldar às Escrituras, que é a base dessa voz, sem nunca fazer disso uma outra revelação, uma nova revelação. Termos cuidado para não sermos enganados com o nosso próprio coração, ou com aquilo que no passado se chamou de uma luz interior. Nós temos que ter todos ele cuidado. Nosso coração é enganoso. Não podemos dar o luxo de seguir o caminho dessa geração herética, que não respeita Deus, que não tem amor pelas Escrituras, que não obedece aos seus mandamentos, que vive à luz de meras experiências vazias, ocas, carnais, mundanas. Não, nós temos o Espírito Santo, Ele dá testemunho no nosso interior e, portanto, Ele nos conduz ao Evangelho. Precisamos entender que a nossa esperança se baseia no auxílio do Espírito Santo. Ele dá essa expectativa no nosso coração, Ele traduz os nossos gemidos, Ele traduz os nossos pedidos, Ele nos conduz em triunfo, para que naquele dia coloquemos as nossas mãos na coroa da vida que está preparada. Quando sair para pregar, lembre-se, você vai hastear a espada do Espírito. Mas lembre, se a espada é do Espírito, nunca essa espada terá uma só mão.
junto com sua mão está a mão do Espírito. E se o Espírito Santo está agarrado nessa espada junto à sua, ele penetrará no impenetrável e fará a obra de Deus acontecer aqui na terra. Quem crê no poder desse evangelho sabe que céu e terra haverão de passar, mas a palavra do Senhor não passará. Que Deus abençoe e que esse evangelho, que é o poder de Deus, continue sendo aquilo que vai guiar a igreja congregacional pelos próximos 50 anos, se Jesus não voltar. Centrado nesse evangelho, nós certamente cumpriremos com o mandato que o Senhor nos confiou. Ontem eu falava aqui do que é uma igreja revitalizada, e eu quero dizer que uma igreja revitalizada é uma igreja cheia dessa esperança, é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. E uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que segue essas diretrizes. Portanto, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe. Que todos fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim.